É uma das salas mais antigas e imponentes da justiça portuguesa. Palco, há 180 anos, das decisões do Supremo Tribunal. Por aqui já passaram 882 juízes conselheiros. Os presidentes e vice-presidentes têm os retratos desenhados nos corredores, mas todos permanecem com o nome inscrito na história, que começou a 23 de setembro de 1833, com a assinatura da primeira ata, da primeira composição do Tribunal, com José da Silva Carvalho como primeiro presidente, num livro guardado como tesouro. É a prova oficial de quem tomou posse enquanto juiz conselheiro desta casa. Para nós é uma precisidade e, sobretudo, fomos lá o primeiro. As tomadas de posse já não são escritas, mas os 62 juízes conselheiros de agora continuam a ocupar um lugar de topo na hierarquia judicial. Aqui chegam os casos mais graves, com penas de prisão mais pesadas ou que envolvem indemnizações e contratos de maior valor. A maioria das decisões está relacionada com recursos de processos que já passaram na primeira instância e no Tribunal da O juiz vê a pessoa que julga, muitas vezes olha-lhe nos olhos e sabe se está a mentir ou não. Ao passo que aqui vê a realidade através dos olhos de outras pessoas. Aqui no Supremo nós temos já uma grande distância em relação aos factos e às pessoas que não conhecemos, que não vemos, que temos papéis. Isabel Paes Martins foi a segunda mulher juiz de carreira a chegar ao Supremo. Conta 36 anos dedicados à justiça e saudades de quando julgava na primeira instância, cara a cara com os arguidos, vítimas e testemunhas. Ainda que alguns casos se tenham tornado difíceis de suportar, mesmo depois de assinada a sentença. Eu depois de assinar e de pôr o nome, eu esqueço. Tenho que esquecer, é uma questão de sobrevivência. Comecei a ter dificuldade em fazer isso em duas situações. Na segunda geração de toxicodependentes, começaram a não me abandonar, eu comecei a fixar os nomes e as caras. E com doentes com SIDA, que começava a não fazer sentido condenar a penas de prisão pessoas que provavelmente não iam cumprir porque morriam antes. Garante que o peso de decidir naquela altura é o mesmo que decidir no Supremo Tribunal, onde as decisões tomadas em reuniões como estas são normalmente finais, sem recurso. E aqui não há espaço para problemas de consciência. O grande desafio é ser sempre o melhor possível. E, portanto, chegar a uma solução que no dia seguinte já não me lembro porque a minha consciência ficou tranquila. Eu nunca pensei nisso como uma atitude de coragem, mas como isto é o que eu tenho que fazer. Aos 67 anos, 40 de carreira, Pires da Rosa já podia estar em casa, reformado, mas ainda não está pronto para deixar de julgar. Diz que a justiça mudou muito, a começar pela forma como os cidadãos olham para o juiz. No meu tempo, quando cheguei a Amarante, à minha primeira comarca, no dia em que eu fui ao cinema pela primeira vez, a funcionária do cinema, eu tinha chegado nesse dia, disse-me: senhor doutor delegado, eu vou-lhe arranjar o melhor lugar do cinema. Ela já me conhecia. Nos dias de hoje cresce a desconfiança. Um estudo recente da OCDE mostra que pouco mais de 20% dos portugueses confiam no sistema judicial. Nós não podemos estar a dizer o direito a pensar naquilo que os outros poderão pensar. Se eu disser assim, pois aplaudem e dizem que confiam em nós. Os outros que perderam dizem, pois não há que confiar porque eles não decidiram como eu queria. O Supremo Tribunal tem 2 secções criminais, 4 cíveis e uma social. Aqui trabalham 144 pessoas, entre juízes conselheiros e assessores, procuradores do Ministério Público, oficiais de justiça e funcionários. À cabeça, Henriques Gaspar, o presidente desde setembro, que tem a cargo as dificuldades de gerir uma casa antiga com problemas novos. Os tribunais foram sempre instituições muito austeras. Muito austeras. E sendo muito austeras, já estão habituadas a viver com a chamada austeridade. Só que, por serem muito austeras, já não podem suportar mais austeridade. Por terem sido sempre muito austeras. Já estão no limite. Já estão no limite. Ainda assim, a garantia é a de que os juízes vão continuar a julgar sempre com rigor, empenho, imparcialidade, no Supremo Tribunal, como nos outros.
A tarefa de julgar é a tarefa mais nobre que pode caber a um homem, mesmo com dificuldades. O juiz tem que tentar fazer os possíveis para que a sua tarefa seja sempre atingida nas melhores condições. Mesmo quando erram, e erram muito, tentam fazer o melhor, não é fazer o melhor no sentido meramente formal, mas fazer aquilo que é próprio de um juiz, que não é dizer a lei, dizer qual é o direito, fazer uma sentença bonita, é resolver uma questão social. Ao Supremo Tribunal de Justiça cabe também criar jurisprudência, decisões que servem de exemplo e obrigam a julgar da mesma forma casos semelhantes que venham a surgir, ainda que alguns preferissem debater sempre cada caso como novo. Tenho mais gosto pela discussão contínua do problema, afinando o direito, porque a vida também se vai desafinando e é preciso ir acompanhando essa desafinação. Para garantir que a jurisprudência é seguida, é fundamental o trabalho da divisão de documentação e informação jurídica. 4 pessoas que, além da biblioteca, com títulos desde o século XVII, o arquivo, com todos os processos, as decisões de jurisprudência desde 1974 e outros documentos produzidos pela instituição, gerem também a base de dados disponível na internet e que recebe pedidos de tribunais e advogados do Brasil, de Macau ou de França, por exemplo. Os 54 mil acórdãos disponíveis já receberam, no ano passado, mais de 19 milhões de visitas. Até outubro deste ano, a página já tinha recebido 11 milhões. Grandes números para uma pequena equipa, cenário comum na justiça em que o volume de trabalho é sempre maior que o número de trabalhadores. Apesar de não ser um tribunal em que haja muita acumulação de serviço, se não fosse o empenho das pessoas que aqui trabalham, como trabalham na primeira instância, como trabalham no Tribunal da Relação, isto estava muito mais acumulado. Os prazos colocam o Supremo Tribunal entre os mais rápidos da Europa. Os casos cíveis demoram em média 3 meses, os penais são decididos em 2 meses e meio. No ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça apreciou 3.500 processos.